Eles não eram apenas bandidos, eram artistas do crime. Butch Cassidy e Sundance Kid transformaram o Velho Oeste em seu palco particular. E hoje vamos contar a história de como a maior agência de detetives do mundo iniciou uma caçada implacável que mudaria o destino desses fora da lei para sempre. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa aquele like para me ajudar, forasteiro. No final do século XIX, o Velho Oeste estava mudando. A era dos cowboys solitários e das terras sem lei estava chegando ao fim, dando lugar aos trilhos de trem, ao telégrafo e a uma ordem que não tolerava mais o caos. E bem no centro dessa transformação estava um grupo de homens que se recusava a jogar pelas novas regras. Eles eram o Wild Bunch, o Bando Selvagem, e seus líderes, dois dos nomes mais lendários da história americana. Robert Leroy Parker, mais conhecido como Butch Cassidy, e Harry Longabaugh, o infame Sundance Kid. Butch não era o típico pistoleiro brutal. Ele era o cérebro, um homem charmoso, inteligente e com um talento nato para o planejamento. Ele preferia usar a astúcia em vez da violência, e seus planos eram tão elaborados que pareciam roteiros de teatro. Butch cresceu em uma família mórmon no Utah, mas a vida pacata nunca o atraiu. Ele logo descobriu que seu verdadeiro talento estava em esvaziar os cofres de bancos e trens. O mais curioso é que ele ganhou seu apelido, Butch, enquanto trabalhava em um açougue, e Cassidy foi uma homenagem a um velho amigo e mentor no crime. Do outro lado, tínhamos Sundance Kid. Se Butch era o cérebro, Sundance era o músculo e principalmente a mira. Ele era quieto, introspectivo e letal, com um revólver na mão. Sua reputação como um dos pistoleiros mais rápidos do Oeste não era exagero, era uma garantia. O nome Sundance veio da única vez em que foi preso por roubo de cavalos na cidade de Sundance, em Wyoming. Juntos, Butch e Sundance formavam uma dupla perfeita. A inteligência de um complementava a habilidade do outro, e sua amizade era a cola que mantinha o Wild Bunch unido. O Wild Bunch não era um bando qualquer, eles eram a elite do crime. Eles se especializaram em assaltar trens e bancos e faziam isso com um estilo que humilhava as autoridades. Eles usavam dinamite para explodir cofres e vagões de trem, coordenavam fugas com cavalos descansados, posicionados estrategicamente ao longo da rota e desapareciam como fantasmas nas vastas paisagens do Oeste. Um de seus golpes mais famosos foi o assalto ao trem da Union Pacific, perto de Wilcox, Wyoming. Eles não apenas roubaram uma fortuna, mas fizeram isso com tanta audácia que a história se espalhou como fogo em palha seca, transformando-os em celebridades. Eles eram heróis populares para alguns, uma espécie de Robin Hood que roubava das grandes corporações ferroviárias e dos bancos que muitos viam como exploradores. Eles eram carismáticos, gastavam o dinheiro roubado em festas extravagantes e viviam a vida no limite. Uma foto famosa, tirada em Fort Worth, Texas, mostra o grupo vestido elegantemente, parecendo mais empresários bem-sucedidos do que criminosos procurados. Essa foto, no entanto, seria um de seus maiores erros. As grandes companhias ferroviárias, como a Union Pacific, estavam fartas de serem o alvo preferido do Wild Bunch. Cada assalto era uma perda financeira e, pior, uma humilhação pública. Eles precisavam de alguém que pudesse caçar esses foras da lei onde quer que fossem. E foi aí que entrou a Agência Nacional de Detetives Pinkerton, fundada por Alan Pinkerton. A agência era uma força privada de aplicação da lei, famosa por sua eficiência e por seu lema: "Nós nunca dormimos". Os Pinkertons eram pioneiros em técnicas de investigação. Eles criaram o primeiro banco de dados de criminosos, com fotos e descrições detalhadas, o que hoje conhecemos como mugshots. Eles eram implacáveis, pacientes e tinham agentes espalhados por todo o país. Quando a Union Pacific contratou os Pinkertons para acabar com o Wild Bunch, a caçada começou para valer. A agência designou alguns de seus melhores homens para o caso, como o lendário detetive Charlie Siringo.
A primeira coisa que eles fizeram foi usar aquela foto elegante tirada em Fort Worth. Eles imprimiram milhares de cartazes de procurado com os rostos de Butch e Sundance e os espalharam por todo o país. A imagem que antes era um símbolo de seu sucesso, agora era a ferramenta de sua perseguição. De repente, não havia mais lugar seguro. A estratégia dos Pinkertons era simples e brutal. Pressão constante. Eles seguiam qualquer pista, por menor que fosse. Interrogavam informantes, ex-membros de gangues, donos de saluns, qualquer um que pudesse ter cruzado o caminho do bando. Eles mapearam seus esconderijos, como o famoso Hole in the Wall, em Wyoming, um refúgio natural quase impenetrável. Os agentes não desistiam. Se Butch e Sundance fugissem por 1000 milhas, os Pinkertons os seguiriam por 1001. A vida em fuga começou a pesar sobre a dupla. O velho oeste que eles conheciam estava se tornando pequeno demais. A cada cidade que chegavam, seus rostos já estavam estampados nos cartazes. A cada golpe planejado, o risco de serem capturados aumentava. O dinheiro dos roubos já não trazia a mesma liberdade. A rede dos Pinkertons estava se fechando, lenta e metodicamente. Butch Cassidy, o eterno otimista, percebeu que o jogo nos Estados Unidos havia acabado. Eles não podiam mais vencer. Foi então que ele teve uma ideia ainda mais audaciosa do que qualquer um de seus assaltos. Começar de novo, mas não em outro estado, em outro continente. A América do Sul, com suas vastas terras inexploradas e governos instáveis, parecia o paraíso perfeito para dois foras da lei americanos. Acompanhados pela namorada de Sundance, a enigmática Etta Place, Butch e Sundance fizeram as malas e embarcaram em um navio para a Argentina. Eles compraram um rancho na Patagônia e, por um tempo, tentaram viver uma vida honesta como criadores de gado. Imagine a cena: os dois ladrões de trem mais famosos do mundo cuidando de ovelhas e vacas sob o céu da Patagônia. Parecia um final de filme. Mas velhos hábitos demoram a morrer. Seja por necessidade financeira ou simplesmente pelo tédio da vida pacata, eles logo voltaram ao que faziam de melhor. Assaltos a bancos e empresas na Argentina e na Bolívia começaram a ser relatados, e o estilo era inconfundível. Eram Los Bandidos Yankees, como ficaram conhecidos. Os Pinkertons, fiéis ao seu lema, não esqueceram. A notícia das façanhas da dupla na América do Sul chegou aos ouvidos da agência, que prontamente enviou agentes para o Sul. A caçada global havia começado. Eles entraram em contato com as autoridades locais, compartilharam informações e, mais uma vez, a rede começou a se fechar em torno de Butch e Sundance. O final da história é envolto em mistério e controvérsia. A versão mais aceita é que em novembro de 1908, na pequena cidade mineira de San Vicente, na Bolívia, Butch e Sundance foram cercados por soldados locais após um assalto a uma folha de pagamento. Presos em uma casa, eles se viram em um tiroteio desesperado. Em vez de se renderem, a lenda diz que Butch, ferido, tirou a vida de Sundance para poupá-lo de uma captura dolorosa e depois usou a última bala em si mesmo. Mas será que foi assim mesmo? Por décadas surgiram histórias e supostos avistamentos. Familiares de Butch Cassidy juravam que ele havia retornado aos Estados Unidos e vivido sob um novo nome até sua morte nos anos 30. Outros diziam que a dupla simplesmente forjou a própria morte e desapareceu para sempre. A verdade, provavelmente, nunca saberemos. O que sabemos é que a perseguição implacável da agência Pinkerton não apenas encurralou Butch Cassidy e Sundance Kid, mas também cimentou seu lugar na mitologia. Eles não foram apenas criminosos. Foram os últimos representantes de uma era que se recusava a desaparecer silenciosamente. Sua história é um conto sobre liberdade, amizade e a inevitável chegada da modernidade. E sobre como, às vezes, a caçada é tão lendária quanto a presa. Obrigado por assistir a essa jornada pelo Velho Oeste.
Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E se você quer conhecer mais histórias como essa, cheias de fatos que o cinema nunca conta, eu preparei um e-book completo com 15 fatos do Velho Oeste que vai te deixar de queixo caído. O link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não perde!